Bom dia, ouvintes. Como você já sabe, segunda-feira é dia de CBN Justiça. E dia de CBN Justiça tem sempre um ilustre convidado ou convidada para falarmos sobre temas jurídicos, mas que dizem respeito à comunidade. E hoje o nosso ilustríssimo convidado é o doutor Arão de Deus Moraes. Doutor Arão é advogado, especialista em direito agrário e agronegócio. E exatamente por isso eu convidei o doutor Arão para falarmos de um tema que é interessante e de interesse de muita gente, eu tenho certeza, que é sobre essa nova lei, a chamada nova lei do georreferenciamento. Primeira coisa que eu quero perguntar para o doutor Arão, antes de agradecê-lo, claro, sobre a sua presença aqui, doutor Arão, muito obrigado, a gentileza de ter atendido o nosso convite. Eu queria perguntar já o que é georreferenciamento, porque esse nome, muita gente, eu tenho certeza que está nos ouvindo, quem não é da área jurídica principalmente, muitos leigos, não, às vezes nem sabe. Esse nome é um nome que já se tornou até comum, inclusive, mas muita gente não sabe o que significa isso. Georreferenciamento. Explica para nós, doutor Arão, o que significa isso. Bom dia, doutor Dídimo, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Georreferenciamento para o cidadão que está lá na roça, lá na fazenda, é um tema bem recorrente, né? E não se trata nada mais do que uma nova medida, e nem tão nova assim, vou explicar, de demarcação e de medições de imóveis rurais. Quer dizer, é medir a extensão do imóvel, né? Medir a extensão, medir o perímetro, a área total, posicionamento do imóvel. Né? Isso é exigência, doutor Arão, quem faz essa exigência? Por que tem assim? Por exemplo, o sujeito quer registrar, comprou uma gleba de terra, por exemplo, Perfeito. E quer registrar. Quem exige esse georreferenciamento? Assim, vale lembrar que todo imóvel rural, ele tem uma matrícula, né? E nessa matrícula, consta dela um memorial descritivo, onde vai descrever pormenorizadamente esse imóvel, né? A extensão desse imóvel, até onde ele vai, o tamanho da área, né? Antigamente, a gente está falando aí há milhares de anos atrás, a gente tinha um memorial descritivo muito precário, né? Que dava margem à improvisação. As pessoas utilizavam monta no cavalo e coloca a marcha a passo, acendia o cachimbo, o cachimbo apagava, dava 12 léguas. Eu achei muito interessante isso, eu vi o artigo que você escreveu sobre isso, que mediam assim, né? Já houve época, quer dizer, o sujeito colocava o cachimbo na boca, saía a cavalo, quando apagava o cachimbo tinha 12 léguas. 12 léguas, assim era até o nosso regime de sesmarias, né? Posteriormente, começou a se utilizar de marcos naturais, limites, rios, serras, né? Avançando um pouco mais no tempo e na tecnologia, a gente passou para azimutes, rumos, distâncias, porém tudo ainda muito precário, que não dava certa precisão. A gente chegou no ano de 2001 com a lei do georreferenciamento, né? Que é a lei 10.267. Quer dizer, a lei que tratou disso, a primeira foi em 2001. 2001, a lei de georreferenciamento muito nova, é de 2001. Foi recente, né? Isso. Históricos. Exato. Aonde foi implantado o sistema de medição espacial por GPS, né? Onde a gente pode ter uma identificação do perímetro, área total, posicionamento do imóvel. Aí já teve o uso da tecnologia. Tecnologia, sim. E com uma margem significante de erro. Hoje a gente tem um posicionamento geográfico com meio centímetro de imprecisão, o que é muito pouco. Nossa, só isso? Meio centímetro. Meio centímetro de imprecisão? Meio centímetro. Os aparelhos são muito modernos, os aparelhos de medição de GPS são muito modernos, então essa insignificante margem... dá mais segurança, né? Sim, e acaba com um problema histórico, né? Eterno histórico das áreas rurais, que é os conflitos. Né? Sobreposição, principalmente. Sobreposição, Nós temos aqui uma área muito conflituosa no estado de Tocantins, agrária, é a de Campos Lindos, Goiatins. Sim. E existem ali muitas sobreposições, né? Exatamente. De lotes, de terras e tal. É uma complicação, né? Demais. Ali o problema é seríssimo por sobreposições, matrícula sobre matrícula expedida por um órgão fundiário, pelo INCRA, principalmente aqui no caso do Tocantins, que foi criado um novo estado, já quando existiu no anterior, Goiás. Então aí é muita coisa, né? Já existiam matrículas oriundas do estado de Goiás, da União, de repente veio o estado, emitiu novos títulos. Exatamente. E geraram novas matrículas, e aí virou uma cadeia de matrículas sobrepostas. Essa nova lei, essa de 2001, como você disse, foi já que já veio a previsão do GPS, coisa já bem mais avançada que tecnologia. Mas recentemente, doutor Arão, foi aprovada aí uma lei, que é essa que, exatamente sobre ela que a gente quer falar, foi muito recente. Inclusive, o autor desse projeto de lei
foi o senador, hoje senador Irajá Abreu, eu acho que da época ele ainda era deputado, na época, né? Correto. E veio ser aprovado agora. E o que essa lei trata, o que modificou, o que trouxe de novidade, se é que trouxe em relação ao georreferenciamento? Pois bem, doutor Dídimo, a lei, a 3.838 de 2019, ela foi aprovada agora em abril, né? Veio ter a sanção presidencial no dia 4 de junho, no momento em que passou a entrar em vigor. E na época, assim que aprovada, o senador Irajá Abreu, o site da Câmara dos Deputados, do Senado, do Planalto, veículos de comunicação oficiais ou não, bradaram a notícia, anunciaram que a simplificação do georreferenciamento, né? Você não iria mais precisar de cartas de confrontação para o registro desse gel. Vale lembrar que o georreferenciamento é feito em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa administrativa feita junto ao INCRA. O INCRA tem o seu sistema de gestão fundiária, SIGEF, que pede alguns documentos para que certifique o imóvel. Né? Essa carta de confrontação, ela não é mais necessária para o INCRA há vários anos, cerca de 7 anos aí. O INCRA não exige? O INCRA não exige mais, já exigiu de 2013 para trás. O INCRA deixou de exigir essa carta de confrontação. Porém, você ultrapassa essa primeira fase do georreferenciamento, que você certifica o seu georreferenciamento no INCRA, e você tem que levar essa certificação ao cartório de registro de imóveis. Ou seja, você vai colocar na matrícula do seu imóvel aquele memorial já georreferenciado. E o cartório lhe exige uma nova série de documentos. Dentre elas, variar a burocracia brasileira. Burocrática. E, dentre elas, a carta de anuência. A carta de anuência é um documento onde os 2 vizinhos assinam dizendo que concordam com o limite entre as 2 áreas. Só que isso sempre foi muito burocrático e problemático. E além de burocrático e problemático, doutor Arão, que você imagina, você precisa da assinatura de um vizinho. Se você for inimigo do seu vizinho, se você tiver problemas pessoais com o seu vizinho, você não vai conseguir a assinatura dele. A não ser que seja através de medida judicial, de ordem judicial, vai complicar a sua vida, você vai gastar dinheiro, obviamente. Correto. E o cartório exige isso por quê? Qual é a finalidade, qual o objetivo prático disso? A finalidade do cartório exigir porque está previsto na lei. A gente tem a nossa lei de registros públicos, que é de 1973, né? E essa lei, ela dizia... a partir justificativa dessa lei qual é, né? Porque é um contrapeso, né? É um contrapeso, é muita burocracia para evitar falhas, evitar corrupção. Para que um não invada o espaço do outro, isso tudo. Porém, é uma burocracia desnecessária. Mas como você está dizendo, como hoje nós temos a tecnologia avançadíssima, você disse até 2011, na lei anterior, meio centímetro de diferença, hoje deve ser até menos, talvez nem exista. A diferença ela é insignificante. A diferença é insignificante. O problema é que você, mesmo com essa diferença, você não consegue, às vezes, essa carta de confrontação. Ou seu vizinho é falecido, ou seu vizinho não está na posse do imóvel, e assim por diante. Ou até vizinhos que os vizinhos não têm dificuldade em aferir se aquela carta de confrontação apresentada por um deles é verdadeira ou não. Olha que eu apresento uma carta de confrontação para um vizinho e ele não tem condição financeira ele não confia no seu colega, lá no seu confrontante, e às vezes não tem condição financeira de contratar um novo técnico para aferir se aquela divisa está correta ou não. E assim, não assina, né? Pois é, doutor, e aí? Essa lei não seria para corrigir isso? Tal como seria para acabar com essa exigência, né? Exatamente. Tal como anunciado, seria uma maravilha. Geraria um forte estímulo ao setor. Mas isso não aconteceu, né? Acabaria com a burocracia, né? Porém, não aconteceu. Tecnicamente falando, o texto da lei não foi a mesma coisa como anunciado. O que acontece? O texto da lei alterou apenas o artigo 173 da Lei de Registros Públicos. E esse artigo 173 se refere-se apenas à dispensa de carta de confrontação para os casos de desmembramento, remembramento e loteamento. O que não é um caso... Mas aí são casos mais raros, né? São casos mais raros e que não geram uma grande demanda para o produtor rural. O foco do problema e toda a burocracia estaria no artigo 213 desta mesma lei, que é um mero registro do georreferenciamento nas matrículas do imóvel. Esse artigo, infelizmente, foi inalterado. Doutor Arão, mas assim, esse projeto ele vem sendo discutido, pelo menos eu ouço falar há muito tempo.
Quer dizer, é algo que já era esperado por muitas pessoas da área, produtores rurais, etc., e vem falando há tanto tempo e sempre dizendo o que a gente ouvia, né? O que eu ouvia é que iria modificar tudo, que não iria precisar e tal. De repente, quando é aprovada a lei, fizeram uma comemoração muito grande, e com razão, e muitas pessoas comemorando, porque acabaria com essa burocracia, com essa exigência, diminuiria gasto, claro. E aí, de repente, quando vai se olhar, a coisa não foi... Foi um banho de água gelada. Foi um banho de água gelada. Agora, para modificar isso é outra história, outra luta, porque tem que ser através de outra lei. Agora, vem cá, doutor Arão, não faltou, talvez, um olhar técnico para isso? Porque me parece que o próprio autor do projeto, o senador Irajá Abreu, tinha anunciado que ia ser com essa modificação toda. Sim. Eu acredito sim. A intenção foi muito boa. A intenção foi alinhada claro. Com as redes sociais, enfim, a intenção foi muito boa, mas eu acho que faltou uma análise sistematizada dos reflexos da alteração de apenas um artigo da lei. Faltou aquela análise sistematizada de toda a lei. Toda a lei alteraram, público, sim, né? Alteraram apenas o artigo 173, que tratava de um pequeno caso de dispensa de confrontação, mas o grosso que de fato interessava ficou fora da lei. O que é, na verdade, a maioria dos conflitos aí, né? Sim. A maioria dos conflitos exige, porque tem que fazer a divisão. Quer dizer, se o sujeito, como eu disse antes, se houver um problema entre os vizinhos, dificilmente essa pessoa vai conseguir, amigavelmente pelo menos, a sua anuência, né? Claro. O problema não é nem quando tem esse problema. Os problemas, quando existe já um problema de sobreposição e briga, discussão por terra, vai para o judiciário e o judiciário pacifica. O problema é quando a pessoa não tem discussão com relação aos limites da sua área e mesmo assim não consegue a carta de confrontação, entendeu? E às vezes pode acontecer do vizinho não morar no local. Não morar, não ter a posse, ser falecido. Aqui no estado nós temos muitas técnicas cujos donos são de outros estados, né? Sim. Disso. Então às vezes o sujeito nem mora aqui. Exatamente. E tem que ser o proprietário para assinar. Exatamente. Então, você não conhece o vizinho é falecido, enfim. Tudo isso gera um grande problema econômico no setor. Haja vista que sem o georreferenciamento você não consegue vender sua propriedade, você não consegue transferir sua propriedade, você está sujeito a multas ambientais indevidas, crédito rural. Sem crédito rural hoje em dia o mercado do agro não funciona mais. Então tudo talvez isso o governo agora resolva rever uma nova lei para melhorar isso, porque seria uma facilidade, né? Seria muito importante para o setor. Fomentaria a economia e tudo mais. Doutor Arão, eu sei que o senhor é especialista, claro, o senhor está nessa área, atua em meio ao agronegócio e sobre georreferenciamento, o senhor sabe muito bem. Na prática, aqui no Tocantins, né? O senhor que atua aqui no Tocantins, nós temos um estado com muitos conflitos agrários. Sim. Essa nova lei, qual foi o impacto dela, ainda que seja apenas em relação a desmembramentos, essas coisas todas que você falou, loteamento, que não terá exigência da carga de confrontação, da anuência. E teve algum impacto, assim, alguma coisa que realmente, do ponto de vista prático, que melhorou, que... Nada, né? Nada, quase zero. Veja você que o imóvel rural dispensado de carta de anuência, ele já estava georreferenciado. Você não está mais mexendo com os limites dele. Você só vai desmembrar esse imóvel, ele é um único, você vai transformar em dois, ou você vai juntar um outro imóvel georreferenciado com georreferenciado, que você não vai mexer mais com as medidas, com o perímetro dele, ou vai lotear. Nos três casos, você não mexe com o perímetro do imóvel. Então, a aplicabilidade prática dessa lei foi quase zero. Nula, né? Praticamente. Nula, infelizmente nula. O senhor acha que há uma possibilidade, ou pelo menos num curto ou médio prazo, de se aprovarem outra lei para corrigir isso? Porque me parece que até o próprio autor do projeto pode ter sido surpreendido, porque como claro, acredito técnica, que sim. E um detalhe ali que pode ter passado despercebido, não poderia já haver uma discussão, porque é o interesse que eu acho e nós temos uma bancada forte no Congresso. Uma bancada ruralista forte. Né? Após a aprovação da lei, doutor Júnior, após ela entrar em vigor em 4 de junho desse ano... Foi recente. Houve um movimento da bancada ruralista de tentar
passar meio na marra nos cartórios, né? Eles chegaram a fazer uma pressão sobre o CNJ, que para é o que órgão mesmo assim não se exigisse em hipótese alguma. Sim, tentaram passar no famoso jeitinho, né? Porém, o CNJ já pacificou a situação, agora nesse mês de julho já publicou uma recomendação a todos os cartórios, dizendo que apliquem de fato a dispensa da forma que da carta de anuência. E não poderia ser diferente. Claro. Afinal de contas, tem uma lei tratando. Se a lei não foi abrangente o suficiente, não se pode agora permitir que se burle a lei. Claro, vamos ter que começar a remar do zero agora mesmo. Iniciar um projeto de lei, discutir, enfim, aprovar. Acho que já foi um bom caminho andado, porque o teor da lei, a norma já foi discutida, né? Os efeitos práticos foram zero. Trouxe, a discussão está aí, né? Claro, está aí, tá bem chamou forte. A atenção. Sim. E é natural que eu penso, eu não sei se o senhor concorda comigo, que isso é uma questão de tempo agora. Claro. Porque já se viu que existe esse problema. A necessidade está patente. A vontade de modificar, embora não tenha acontecido, mas já ficou claro que há uma necessidade. Foi aprovado por unanimidade, pensando estar aprovando... Quem votou estava achando que estava aprovando uma coisa. Claro, sim, sem dúvida. Então sem dúvida. É natural que haja essa modificação. Sim. Doutor Arão, eu agradeço demais a sua presença aqui no CBN Justiça. Falarmos sobre esse assunto, e principalmente aqui no Tocantins, nós estamos sempre atentos a isso. E eu sei que as pessoas se interessam, porque é um assunto... O nosso é um estado agrário, né? E precisamos... estar atentos a esses assuntos. Eu espero que o senhor volte. Claro, mais vezes para falarmos sobre esse e outros temas também. Muito obrigado. Okay. Fico grato. Muito obrigado.